Então, bem-vindos, né, todos à aula do nono ano. É a última aula do primeiro bimestre, né? Vamos lá. Vamos começar. O assunto de hoje vai ser propriedade dos radicais. Na verdade, eu juntei dois assuntos num só, porque o outro assunto é tão pequenininho que não faria sentido gastar uma semana inteira só com ele. Então, vai ser propriedade dos radicais mais potência com expoente fracionário, né? Mas o assunto maior é esse aqui, propriedades radicais. Aí, hello, né? Hoje estudaremos as 5 propriedades dos radicais, mais potência com expoente fracionário. Aí, para inspirar a gente, eu trouxe aqui essa frase, de Albert Einstein. Ele diz, a matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. Viu? A matemática sempre diz a verdade. Quando você diz, mas eu fiz as contas e isso aqui está errado. Não, foi você que fez a conta errada. Então, quem mentiu foi você. Né? A matemática ela é verdadeira, viu? Aí vamos para as propriedades. A primeira propriedade é a seguinte. A raiz, não importa o índice, por isso que aqui tem uma letra. A raiz de qualquer coisa, de uma multiplicação, é a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Certo? Eu posso dividir essa multiplicação em duas raízes. Aí, como é uma aplicação? Só para vocês verem, é claro que vocês já sabem, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Mas eu fiz esse cálculo de uma outra maneira para vocês verem. Raiz de 36 eu posso escrever como sendo 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Foi propositalmente que eu escolhi esses números, certo? E raiz quadrada disso eu posso dividir usando essa propriedade. Raiz quadrada de 9 vezes 4 vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 2, 6. É claro que é muito mais simples vocês fazerem isso. Isso aqui é só uma propriedade, não é que a gente vai usar ela o tempo todo. Algumas a gente usa até mais do que outras. Mas eu trouxe aqui só para vocês conhecerem. A segunda propriedade é a seguinte. Se eu tiver uma raiz quadrada, uma raiz, não precisa ser quadrada, raiz de qualquer índice, né, de um número elevado a outro aqui, eu posso multiplicar o mesmo número, tanto no índice como no expoente, que o resultado é o mesmo. Só que a propriedade fala multiplicar. Só que é engraçado que a gente usa mais dividir do que multiplicar, porque também pode ser dividir, certo? Eu posso dividir por qualquer número aqui e aqui, desde que possa ser dividido pelos dois números, e o resultado é o mesmo. Só um minutinho que tem gente bater da porta. Bem-vinda, Leiliane. Aí temos aqui, ó. Justamente, apesar da propriedade, se você for nos livros, se tiver com multiplicação, é mais usado na divisão. Aí eu botei aqui, ó, raiz sexta de 8 elevado à quarta. O que acontece? 6 e 4, se vocês verem, eu posso simplificar 6 e 4. É como se a gente estivesse simplificando. Eu posso dividir por 2. Então, dividir por 2 aqui o 6 e dividir por 2 o 4. Aí 6 dividido por 2 deu 3, 4 dividido por 2 deu 2. Aí ficou raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aí agora, se não der mais para simplificar, resolve esse de dentro. 8 elevado ao quadrado é 64. E se der para resolver, você resolve. Raiz cúbica de 64 é 4. Se não, deixa como está, e no máximo que você vai poder fazer é simplificar o que a gente fez na aula passada. Aí a propriedade 3 é igual à propriedade 1. A propriedade 1 era da multiplicação. A 3 é da divisão. Certo? Uma raiz de uma fração, né, de uma divisão, é a mesma coisa que se calcular a raiz do de cima e dividir pela raiz do de baixo. A única condição é que o número de baixo não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, certo? Toda vez que você vê uma fração, o que tiver embaixo for uma letra, sempre vai vir uma condição dizendo que essa letra não pode ser zero, ok? Aí um exemplo aqui. Raiz quadrada de 25, 49 avos. Você pode fazer raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 25 é 5,
e raiz quadrada de 49 é 7. Aí fica 5 sétimos. Só um minutinho, mais alguém está entrando. Bem-vindo, JP. Agora a gente vai para a próxima propriedade. Propriedade aqui, ó. Uma raiz quadrada, uma raiz de qualquer índice, né? Essa raiz é elevada a uma potência, esse expoente é a mesma coisa. Se ele estiver fora ou dentro, ele vai fazer a mesma coisa. Então, o que estiver fora, você pode colocar dentro. Há um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de quarto elevado a 6. Aí eu peguei esse 6 que estava fora e coloquei aqui dentro da raiz. E aí, ó, eu poderia primeiro multiplicar 4 elevado a 6? Poderia. E depois tirar a raiz cúbica? Poderia. Mas eu percebi, ó, 3 e 6, ó, eles podem ser simplificados por 3. Eu dividi 3 por 3, dá 1, e 6 por 3 dá 2. Só que não existe raiz com índice 1. Quando aqui você divide e dá 1, a raiz some. Soma o símbolo da raiz, fica só o que está dentro. Então ficou 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Certo? A menor raiz que existe é a raiz de índice 2, que é quadrada. Raiz de índice 1 não existe. O símbolo da raiz deixa de existir, passando a ficar só o número que está dentro. Ok? A propriedade 5 é raiz da raiz. Se você tiver uma raiz com outra raiz dentro, você pode simplificar numa raiz só. Basta multiplicar os índices. Então, se aqui é P e aqui é N, vai ficar P vezes N. Aí, exemplo. Raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Aqui é um 2, certo? Lembra, raiz quadrada, o 2 não aparece. Aí, na hora que eu fui fazer as contas, ó, então 3 vezes 2. Aí ficou raiz sexta de 7. Raiz sexta de 7 não é exata. Então pode deixar do jeito que está. Acabou. Essa aqui não precisa calcular. Ficou raiz sexta de 7. Aí essas são as 5 propriedades. Ok? O que a gente pode agora continuar é a potência com expoente fracionário, né, que eu falei com vocês. As propriedades eram aquelas. Aí eu aproveitei e botei esse outro assunto que é só isso. Aí, qual é a regra da potência quando o expoente é fração? E por que eu não ensinei ela quando eu ensinei potência antes? Porque a regra de potência com fração é que ela vira raiz. Então, por isso que ela veio agora, né? Por isso que a gente vê um pouquinho de raiz. É o seguinte, o número que está embaixo na fração vai virar o índice da raiz. E o número que está em cima vai virar o expoente do radicando. Aí vai ficar assim. Só um minutinho que a gente pediu para entrar. Bem-vindo, Pedro Henrique. Aí, ok. Aí, exemplos. 8 elevado a 2 terços. Aí, ó, 8 elevado a 2 terços. O 3 eu botei aqui, certo? O de baixo vem para cá e o 2 fica em cima. Então, 8 elevado a 2 terços vai virar raiz cúbica de 8 ao quadrado. Não dá para simplificar, né? Porque geralmente não vai dar nesses casos, quando você transformar. Aí você vai elevar aqui. 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64 é 4. 100 elevado a 1 meio. O 2 veio para cá, ó. Ele está invisível, que o 2 fica invisível aqui na raiz quadrada. E o 1 veio aqui para cima. Aí ficou raiz quadrada de 100, que é 10. Aí é bom vocês terem isso na mente. Todo número elevado a 1 meio, na verdade, é uma outra forma de você dizer raiz quadrada daquele número. Aí, raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Aí, acabou a explicação. Bem rápida hoje, certo? O exercício vai ser no Forms, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar de gravar aqui.